Mais um dia do diário de escrita e eu já me perdi em quantos dias que a gente tá fazendo, o quê? 3 semanas? Ou mais? Vai fazer um mês? Eu não sei, eu já não lembro mais, mas na hora de editar eu vejo. Hoje é dia 28 de outubro e agora são 3 e pouco da tarde, quase 4 horas, e eu vou começar a escrever agora. Antes, claro, eu tô aqui na cozinha pra fazer um lanche. Tá aquele clima perfeito pra escrever, sabe? Aquela coisa, tipo, dia de chuva combina muito com escrita. Não sei porquê, sei que eu acho que o clima é perfeito pra isso. Dá pra ver também que eu tô de moletom, porque tá friozinho, fez 10 graus, acho que hoje. E nos outros dias tava fazendo sol, calor, mas também nada exagerado, uma temperatura que eu gosto muito, que é agradável, porque eu odeio inverno. Então eu tava, nossa, maravilhoso. Aí agora começou a chover, começou a ventar bastante ontem, hoje choveu, e aí segue nisso por não sei quanto tempo. O que é um porre, porque eu não gosto. Mas enfim, e eu vou deixar aqui na tela depois uma foto que eu tirei mais cedo de quantas palavras eu já tinha escrito. E vocês acreditam que a gente já tá beirando as 5.500 palavras? 5.000 palavras em 2 capítulos. Isso que eu nem escrevi o capítulo direito. Eu só fui colocando ali uma descrição rápida, diálogo, descrição rápida, coisas assim, sabe? Tipo assim que tá sendo a minha primeira versão. Mas, sério, eu fiquei impressionada, 5.000 palavras já. Daqui a pouco a gente já tá em 10.000 palavras, então se continuar nesse ritmo, vai ser aí 4 capítulos, 10.000 palavras. A gente vai compartilhar com vocês que eu vou estar preparando agora. A gente vai fazer uma batida, digamos assim, que é um hipercalórico que eu tô tomando. Eu não tô tomando, na verdade eu tô comendo com colher porque eu prefiro. Então vai farinha láctea, Neston, aveia em flocos e uma banana. No caso eu vou colocar 2 bananas e mel. Mas apesar de mel é opcional, que eu vou colocar para adoçar um pouco mais e experimentar, já que a gente tá com mel em casa, eu vou aproveitar pra misturar. E é isso. Aí agora eu vou fazer, vamos ver. Fica bom, você acostuma com o tempo, não tem gosto de nada, fica com mais o gosto da banana mesmo. E agora eu vou fazer a minha batida e eu já volto. Eu queria conversar também um pouquinho sobre música. Eu já falei que eu tenho uma playlist para o livro, né? E que acho que a música é uma das coisas... fazer playlist e pensar nas músicas da história é uma das partes mais legais de todo... eu esqueci do leite. Pera aí. Eu acho que a música é muito importante. Tanto pra, escrever e ajudar ali na hora de escrever, como pra contar a história através das canções e tal, de músicas que tem a ver com os personagens. E eu tava vendo a minha playlist da história e eu tenho quase 100 músicas. É muita coisa, eu tenho quase 100 músicas naquela playlist que eu montei pro livro. E cada vez que eu vejo uma música que combina com a história ou com algum personagem, eu vou lá e coloco. Então daqui a pouco a gente já tá em 150. Porque... Não, e ainda mais que a playlist, ela tem um pouco de músicas mais sentimentais, músicas românticas, que combinam com né, o momento da história. Como também músicas super animadas e dançantes, porque tem as partes mais divertidas, né? A história não é só drama e romance, coisas ruins acontecendo o tempo todo. Tem também as partes legais, as partes que são músicas, sei lá, românticas, mas que são músicas bonitas. Bonitas que eu digo de uma maneira não melancólica. Música melancólica tem, mas também tem música animada, que ela é importante nesse processo. E aí eu queria saber de vocês. Se alguém... Como é que é pra vocês montar playlist pro livro? Vocês seguem... porque, por exemplo, eu sei que muita gente usa a música da Taylor Swift nas playlists, que eu sei que a minha irmã é muito fã, né? Então eu conheço várias músicas, não sou fã da Taylor, mas conheço várias músicas e eu sei que as músicas dela combinam com diversos livros e histórias e personagens, e histórias de amor e também de desilusão amorosa, porque ela tem muitas letras que falam sobre esses assuntos. Só que eu acho que pra minha história nenhuma da Taylor vai se encaixar. Eu também não vou procurar, porque eu não tenho saco pra isso. De qualquer maneira, independente do artista, do tipo de música que você vai colocar na sua playlist, é legal fazer uma. É divertido. Assim como fazer pasta no Pinterest. A parte chata é escrever. Não, tô brincando, eu gosto de escrever, mas sabe,
às vezes é cansativo e tal, às vezes você prefere montar uma playlist do que, de fato, sentar a bunda e escrever. Isso que eu acho tão legal a música, que é poder contar, às vezes, coisas que só as palavras ali na história não conseguem contar. A música traz esse toque a mais. Imagina se na nossa vida real a gente tivesse a música tocando no fundo que nem existem nos filmes e séries. Nossa, isso é muito louco. Tipo, dá pra pensar vários momentos em que as músicas iam se encaixar para situações da nossa vida. Viajei, né? Mas enfim, vamos escrever. Gente, olha só como esse clima é louco. Começou a abrir som. Ficou pronto. Parece uma gororoba. Desculpa, mas... Mas hoje eu tô falando de playlist, né? De música. Hoje eu escolhi ouvir essa playlist que eu tenho aqui, que eu mesma fiz. Eu adoro fazer playlist, né? Acho que eu já falei isso. Em vez de eu ouvir a playlist da história, que tá aqui, ó. Hoje eu tô a fim de ouvir um housezinho. Hoje é dia 5 de novembro, quarta-feira, e eu acho que faz uma semana desde que eu atualizei aqui vocês sobre o processo de escrita. Foi terça-feira passada, se eu não me engano, enquanto eu me arrumo, porque eu vou sair, e até agora há pouco eu tava escrevendo. Enquanto eu me arrumo, eu vou compartilhar com vocês como é que foi essa semana, de uma semana pra cá, como é que tá o processo e... Enfim, porque eu tenho algumas coisas pra comentar. Então, peraí. Tá meio estranho aqui, mas tudo bem. Então, enquanto eu me arrumo, deixa eu compartilhar com vocês como é que tá sendo o nosso projeto. Eu tô quase nas 10 mil palavras e a gente ainda, eu não sei se semana passada eu já tava no capítulo 4, mas agora, essa semana, eu tô no capítulo 4. Na verdade, eu acho que eu tô desde semana passada, eu só não lembro se quando eu gravei a atualização semana passada... Meu Deus, tá ventando muito. Eu tava nesse capítulo, né? Eu já tava escrevendo. Mas de qualquer maneira, eu comecei ele... Eu não lembro. Me deu branco quando eu comecei. Mas eu acho que foi depois do que eu gravei semana passada. Porque ainda era final de outubro. E agora eu tô no final do quarto capítulo. E muita coisa nesse quarto capítulo eu não escrevi. Ele é um capítulo que, em resumo, ele se passa num domingo. E é final de ano na história, assim como a gente tá entrando agora em final de 2025, na história estão entrando no final de 2005. Então a cidade inteira tá decorada pro Natal e... Enfim, tem toda essa coisa de, clima natalino, mas também tá calor pra caramba, né? Que é verão, praticamente verão, enfim, no Brasil. E os personagens, o capítulo é do Vicente, né? Que é o personagem masculino principal. E ele tá com os amigos na praça. Não vou dar muito spoiler, é só isso que eu vou dizer. Ele tá com os amigos na praça e ele encontra ali também com as amigas dela a Melina, que é a protagonista. E aí os dois se encontram e acabam conversando e tal. Enfim, tem todo o desenrolar aí. E aí eu já tô no final desse capítulo. Só que eu praticamente só escrevi diálogo. Porque todas as descrições de cena, todo o resto de coisa que acontece, que eu tenho registrado na minha escaleta que vai acontecer, eu não escrevi. Eu só coloquei ali que vai acontecer e depois eu do futuro que me vire, sabe? E aí eu coloquei, inclusive, tipo, eu coloquei vários parênteses, capítulo inteiro de diálogo, algumas poucas descrições e parênteses, é só isso. E daí eu tava vendo agora, antes de escrever, que já, só de diálogos tinha ido quase 2.000 palavras de diálogos. Isso é outra coisa que a Emília do Futuro vai ter que resolver, que é a parte das palavras. Porque tem bastante coisa já e a história não tá pronta, isso é só o primeiro rascunho, né? Daí eu tô no final do quarto capítulo, praticamente só com diálogo, e eu quero ver se eu acrescento mais alguma coisa. Porque o final do capítulo é ela indo pra casa, a menina, e ele vai levar ela pra casa, tipo, eles vão caminhando, conversando até a casa dela. E vai ser um primeiro choque, digamos assim, de realidade da parte dele, porque ela vem de um mundo completamente diferente, né? De uma família, de uma casa, de tudo muito diferente. E aí pra ele vai ser
um negócio, tipo assim, impactante. Eu tava falando que ia ser, tipo, um choque pro Vicente, porque eles vêm de mundos diferentes, né? Então pra ele vai ser uma descoberta ali, tipo, caramba, tu mora numa casarona, numa mansão, enfim. E aí o capítulo vai acabar mais ou menos assim, nesse ponto, nesse momento, que é quando vai ter um motivo pra ela estar indo pra casa. E aí, o próximo capítulo, que é o 5º, que eu provavelmente vou começar hoje à noite ou amanhã, ela vai continuar do ponto de vista dela. E esse capítulo é um capítulo que eu quero muito escrever, porque ele é o primeiro ponto que a gente vai ter na história, assim, importante, tipo, essa primeira virada de chave, sabe? Então, esse capítulo é um que eu não vou poder pular, eu vou tentar escrever o máximo possível dele. E o 6, ele é meio que uma consequência, uma continuação, então tem bastante, tipo, de conflito nesse capítulo. Minha ideia, esse aqui não é só aqui, era que eu conseguisse até o final do ano terminar a V1. Eu já não sei se eu vou conseguir, porque eu passei vários dias da semana passada sem escrever, porque depois que eu gravei aquela última atualização da terça-feira, que eu tava fazendo, foi aí que eu tava fazendo, tipo, uma vitamina, uma coisa assim, né? Ano que vem eu já volto de novo a estudar. Mas no momento, eu posso... Agora, no momento que eu digo, a partir dessa semana, a ideia é até sexta-feira, ou melhor, até sábado, eu conseguir terminar o capítulo 5 e começar o 6. Ou melhor das hipóteses é já estar no 6 até o final de semana, pra semana que vem já engatar. Eu queria conseguir fazer 2 capítulos por semana. Isso que é muito importante nesse processo de escrever é ler. E eu tô sempre tentando ler toda noite antes de dormir. Não é sempre que eu consigo, tem dias que eu tô cansada, eu vou só dormir, tem outros que eu fico no telefone, enfim. Mas o ideal seria eu ler toda noite antes de dormir. É ler um pouquinho. Eu tô lendo no momento, no Kindle, o segundo livro do Boys of Tommen. Eu gostei bastante do primeiro. Não tem nada a ver com uma escrita, né? Mas tem a ver com livros. Que ler é importante, não adianta só escrever. Escrever é muito importante, mas eu acho que ler também é importante. Assim, eu acho que eu já falei que eu gosto de escrever desde os meus 10, 11 anos por aí, né? Mas só agora que eu quis colocar isso em prática, de fato, assim, tipo, realmente vamos escrever. Então, eu precisei melhorar bastante, estudar mais sobre escrita criativa, mas também não deixar de escrever, porque só estudar não adianta, você tem que ter a prática também. E a melhor maneira de você evoluir é escrevendo. Então eu sei que se eu pegar um texto que eu escrevi lá quando eu tinha 10 anos, ou então que eu escrevi quando eu tinha 15, existe muita diferença e dá pra ver uma evolução, sabe? E acho que isso que é o que eu acho mais legal de escrever, que é poder ver essa diferença do quanto você amadureceu a sua escrita, do quanto você melhorou nas técnicas, né? E também que eu não sei se eu tenho um estilo ainda, tipo um tom meu próprio como escritora, de autora, mas eu vejo que existe uma espécie de tipo, as histórias têm um pouquinho de parte mais cômica, um pouco mais ácida, mas que conversam comigo como escritora, sabe? Agora eu vou terminar de me ajeitar, vou sair e vou ver se mais tarde eu volto pra escrever. E é isso, eu trago mais atualizações depois, gente. Dia 10 de novembro, e antes de falar sobre escrita, eu vou mudar um pouco o assunto, porque eu quero compartilhar as minhas compras de Black Friday da Amazon. Tem uma caixa aqui com algumas coisas e ainda falta mais pra chegar. Essas coisas chegaram hoje, eu dou pra mostrar, porque eu tava querendo muito comprar coisa de cabelo e cuidado, sabe? Sei lá quanto tempo, e aí agora eu aproveitei a Black Friday pra comprar. Aí eu pensei, eu vou compartilhar no vlog de escrita, então vamos lá. Começar com... Não vou lembrar o preço de tudo, né, mas enfim. Com esse produto aqui, que é uma gelatina capilar, o meu cacho, meu crush. Vai ficar ao contrário, né? Mas tá, uma gelatina. E eu nunca usei gelatina antes. Aqui diz que ela é pra DF, modo define valores dos cachos. Tem um cheirinho muito bom e ela é uma textura, sabe, transparente. Vou colocar pra testar. Aí, o que mais? Temos Elseve, Cacho dos Sonhos, creme por penteado aditivo. O meu, vou pegar aqui pra mostrar, que é esse aqui, da Juba. Ele tá, não vai pra ver, mas ele tá cremezinho. Eu comprei no início do ano, durou bastante, só que minha mãe gostou mais dele do que eu. Eu achei que ele não segurou muito no cabelo, ainda bem que fica perfeito. Então, assim, eu vou experimentar outro, vou comprar outro pra testar. E esse aqui é o mix, que é o da Elseve, que eu sei que cheiro que tem. Eu gosto dos da Elseve, são bons e baratos. Aí, pra fechar, desconto do pedido, eu tinha que comprar mais um valor de fechar o valor. Aí eu comprei um pacote de sabonete da Nivea, básico, tem 100 unidades. Sabonete não tem mais, né? Sabonete. Sabonete, por que não? O que mais? Temos aqui um creme da Dove. Esse aqui é o sérum corporal hialurônico, dermo renovador. Tô lá pra testar também. Eu tô com outro creme aqui, que é esse da Neutrodina, que tá acabando, que é o hidrato reparo, e depois eu vou começar a usar esse. O que mais?
um óleo corporal da paixão de framboesa negra. Já usei esse aqui, é muito bom, comprei de novo. Esse aqui eu quero testar, é novidade. É da Lola, é o livrinho da Lola, Danos Vorazes, com produção técnica. Ele tem cheirinho muito bom. E aí eu tô louca pra testar, porque eu não tenho nenhum livrinho, é a primeira vez que eu comprei. Ainda faltam mais coisas que eu falei, né? Por exemplo, comprei mousse de cabelo, comprei creme granatura, comprei o que mais? Óleo pra cabelo, capilar, mais esfoliante, enfim, tem mais coisa pra chegar. Comprei uma escova pras costas, que eu não consigo, não tenho mão que chegue lá atrás. Comprei isso tudo na Amazon, tá? Comprei pra colocar no cabelo. E pra fechar, comprei uma caneta, uma Pentel Energel, que eu gosto muito dessa caneta, é uma caneta injetável. É bom porque é bem melhor que as canetas que você consegue saber. Vou comprar também uma caneta dessas. E essa aqui. Enfim, é isso. Já vou voltar ao conteúdo normal da escrita. Após essa pausa no conteúdo da escrita pra falar sobre comprinhas, eu vou agora sim voltar e atualizar como que estamos. Porque hoje é segunda, né? Hoje é dia 10 de novembro. E eu tô no capítulo 5 ainda, eu já tô terminando ele. Que no final de semana eu tive um baile pra ir no final de semana. Então eu não escrevi nada, porque eu fiquei nessa função e tal. E, enfim, acabei deixando livre pra poder aproveitar lá. E agora eu tô voltando hoje, eu quero ver se eu termino já o 5 hoje pra começar o 6 logo, o capítulo 6. E eu penso muito em, às vezes, pular os capítulos e escrever os capítulos que eu, tipo assim, eu não tô afim de escrever o 6, eu vou pular pro 7, eu vou pular pro 10. Mas aí na hora que chega de fazer isso, eu fico pensando, não quero, eu acho que eu vou escrever em ordem cronológica. Mas é uma dica boa, se você não tá conseguindo escrever um capítulo, tipo, em ordem cronológica, você vai lá e escreve um outro. Tipo assim, você sabe o que vai acontecer no final da história, então vai lá e escreve o capítulo do final da história. E deixa pra escrever o resto depois, sabe? É uma dica, porque assim pode ajudar a desenrolar a sua escrita. Oi, besties! Eu nem sei qual foi a última vez que eu gravei por aqui, mas hoje é segunda-feira, dia 17 de novembro, e se a minha memória não falha, eu acho que foi semana passada ou retrasada que eu atualizei o processo de escrita do nosso projeto. E eu tenho que dizer, confessar pra vocês que a última semana foi zero produtiva. Nada deu muito certo, sabe? Na verdade, eu tava travada quase o tempo inteiro na escrita. Foi bem ruim. E aí, eu também tava resolvendo algumas outras pendências. E como eu já comentei, eu tô terminando faculdade, então também tinha essas últimas pendências lá pra resolver. Mas na escrita eu tava bem travada. Eu tava no capítulo 5 para 6, 6. Um desses dois aí. E aí eu. Meu Deus, muito barulho. E aí eu tava bem travada na escrita e sentia que não tava fluindo, sabe? E aí tá começando a ficar uma coisa forçada. E se fica forçado, não fica legal. Então eu pensei, foda-se, quer saber? Vou jogar tudo pro ar. Vou repensar isso aqui. E assim, eu acabei mudando o meu planejamento. Não o planejamento da história, mas o meu planejamento de escrita. Porque eu tava escrevendo em ordem cronológica. Só que não tava dando certo. Entendeu? Até o quinto capítulo deu certo. Aí eu travei. Será que existe alguma, tipo, maldição do quinto capítulo? Que faz com que o autor trave? Porque. Aí eu travei. Mesmo com o planejamento, tá? Eu sei o que vai acontecer no capítulo 5, 6, 7, 8, até o último. Só que eu travei. Então, você ter um planejamento ajuda, mas não quer dizer que é definitivo. E aí, o que eu fiz? Eu pensei, tá, se por ordem cronológica não tá dando certo, então vamos fazer sem ordem. E aí eu escolhi um capítulo que eu queria escrever, que ia acontecer mais pra frente, que era um dos últimos capítulos da primeira parte, e pensei, vou escrever. Só que eu, quis fazer como um exercício e tal, e eu escrevi tudo à mão. Eu escrevi praticamente o capítulo inteiro à mão, é um dos... Eu não sei qual capítulo ele é ainda, não tenho certeza do número do capítulo, porque algumas coisas mudaram, e aí eu só sei que ele é o último da parte 1 da história. Depois que passasse esse capítulo impactante a minha personagem principal, ela ia acabar vivendo a vida, tipo, tentar viver a vida depois disso. Só que eu mudei de ideia, e ela vai sair do Brasil. Ela vai pro intercâmbio. Que isso vai deixar as coisas mais tensas ainda e vai afastar, digamos assim, mais ela do que ela tá querendo, entendeu? E deu certo, eu achei que fluiu muito mais, até com essa coisa de não estar em ordem cronológica, então acabou que deu certo, né? É isso, deu certo, é o que importa. E agora eu tenho que passar tudo isso aqui a limpo para um documento separado lá no Docs. Temos um avanço e agora eu tô pensando em voltar uns capítulos para trás e escrever
um ponto romântico muito importante dos personagens principais, que acontece do meio pro final da primeira parte. Eu não vou falar que eu lembro qual foi a última vez que eu apareci por aqui. Porque se foi semana passada, ok, mas se não foi, eu não lembro. Então, depois na hora de editar, eu coloco aqui na tela quando foi a última vez que eu apareci e quanto tempo se passou, no caso. Porque hoje, eu sempre olho aqui no relógio pra ver a data, né? Hoje é dia 24 de novembro e posso dizer que estamos chegando a 10-12% da história, né? Se contar a partir da ordem cronológica dela. Mas que a gente tem algumas partes mais adiantadas, partes de capítulos soltos já escritos. Eu tô muito animada. Eu não achei que eu fosse estar tão animada como eu tô hoje pra escrever. Tipo assim, sei lá, acordei inspirada, tô empolgada pra escrever. Inclusive, ali está o notebook, estou escrevendo. E hoje eu tô escrevendo, né, o capítulo 7. Agora eu voltei pra ordem cronológica. Mas eu sei que se não estiver fluindo, eu paro tudo e vou lá e volto a escrever o capítulo que eu quiser, entendeu? Sem necessariamente seguir uma ordem e tal. Caderninho, deixa eu ver. Esse caderno eu comprei. Vocês acreditam que eu comprei isso aqui na Americanas por R$2? Gente, sério, valeu muito a pena. Eu amo esse tipo de caderno, ele é da Tilibra. Sabe, ele é fininho, assim, com as folhas pautadas, ele é bem simplesinho, mas por isso que eu gosto dele, por ele ser, tipo, muito fácil de carregar, dá pra levar em qualquer lugar, e ele cabe dentro do caderno, e aí eu carrego ele junto. Porque eu tô usando ele pra escrever, tive uma ideia, assim, sei lá, de tal cena, de uma coisa que vai acontecer na história. Só que eu quero escrever exatamente o que eu tô pensando. Aí eu vou lá e coloco no papel. A gente tá chegando no capítulo 10. E assim chegar no capítulo 10, tem as coisas começam a ficar mais interessantes. Já tá legal a história. Eu sinto que já tá legal, né? Mas é óbvio que eu vou dizer isso. Mas eu acredito que ela está se encaminhando pra o caminho, sabe, que vai ficar bom. Se às vezes eu duvido um pouco se vai ficar legal, se vai, sabe, dar certo. Credo, hoje tá calor pra caralho. Bom, hoje é terça-feira, hoje é dia 25, ontem foi dia 24, gravei ontem, hoje eu quero dar uma pequena atualização de como tá indo o processo. Porque de ontem pra hoje, no caso ontem, depois que eu atualizei aqui, eu terminei o capítulo 7, eu acho que eu tava falando do 7, né? Capítulo 7. Quando eu falo que terminei nessa primeira versão, eu tô dizendo que eu fiz um rascunho, não tá 100% pronto. E aí hoje eu resolvi que eu queria escrever, que isso eu tive ideia ontem, só que eu não cheguei a fazer porque já era tarde e tal. Que eu queria hoje escrever um capítulo, que eu não sei ainda como é que vai ser depois e tal, mas enfim, que se passa na parte 2 da história, no presente que seria, né, porque é dividido em passado e presente. E é tipo o primeiro capítulo dessa parte 2, entendeu? Primeira parte ali do começo. Ficou confuso, né? Mas é como se fosse o primeiro capítulo, só que da segunda parte da história. Então é mais do que lá pela metade do livro. E daí no ponto de vista, nossa, me embolei todo. É no ponto de vista do protagonista. Essa segunda parte da história, ela começa com o ponto de vista do protagonista. E é muito importante esse capítulo, porque já vai dar pra ver que se passaram, né, ali uns 10 anos, muita coisa mudou, e ele tá voltando pra cidade natal dele praticamente 10 anos depois de ter saído, vivido, enfim, acontecido 1001 coisas. Ele vai voltar pra lá por motivos, né, não vou dar spoiler aqui, mas ele volta, e eu tive essa vontade ontem de escrever isso. Aí eu não escrevi ontem, eu só anotei, tipo, em poucas palavras o que eu queria passar, e aí hoje eu comecei a escrever. Desde que eu comecei, eu fiz... Deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. Tem uma parte aqui que é de foco, que é tipo o método Pomodoro no relógio. E aí eu fiz... não vai aparecer, né? Vai ficar ao contrário, mas eu fiz 1h15 de foco. E escrevendo. Então, praticamente 1h15 de escrita foi mais de 1.200 palavras. Ou seja, fluiu muito bem. Foi maravilhoso, eu amei. Nossa,
Bestes, hoje eu tentei fazer um café gelado. Não sei como é que a minha irmã consegue fazer, porque não deu certo. E eu fazia muito café gelado em 2020. Mas olha, não ficou muito bom. Mas enfim, vou tomar igual pra não desperdiçar. Hoje é quinta-feira, dia 27. Eu acho que a minha última atualização aqui foi na terça, dia 24? Não, 25. E nesse dia eu falei, acho que eu cheguei a comentar que foi bem produtivo, a escrita fluiu bastante. E ontem, quarta-feira, eu não escrevi nada. O que é normal, acontece, né? Dias e dias. Mas ontem foi terrível. Agora são quase 2 da tarde e eu tô começando já o primeiro sprint do dia, que eu faço o método Pomodoro, que tá sendo muito útil, muito prático, que é 25 minutos direto e uma pausa de 5, e aí eu faço 1 hora de sprint, geralmente. E vou atualizando vocês, porque hoje eu quero ver se eu consigo aparecer mais. Tá muito calor, eu tô com a janela aberta, né? Por isso que acho que dá pra pegar os barulhos lá de fora. Mas enfim, vamos começar logo esse sprint de escrita. Quero ver como que as coisas vão fluir hoje. E depois eu trago mais atualizações. Gente, aí agora eu tô aqui com o meu caderno, né? Da história. E com o notebook, certo? E aí eu queria compartilhar um pouquinho do meu processo, como é que eu tô fazendo o meu rascunho. Porque eu falo muito do rascunho aqui, que eu tô só rascunhando a história, mas eu acho que eu não mostrei ainda com mais detalhes como que tá sendo fazer esse rascunho, né? Bom, vou compartilhar com vocês aqui uma coisa muito legal. Porque início do capítulo é sempre meio travado, mas esse aqui eu sei o que eu tenho que escrever, porque tá chegando o Natal na história e anos 2000, certo? E o personagem Vicente, ele trabalha numa locadora. Então, ele tá contando que tem uma sessão especial que fizeram com filmes de Natal. E aí eu fui pesquisar filmes de Natal que foram lançados até 2005, que é o ano que se passa a história. E eu vi uma lista com vários filmes e tal, tinha muitos que eram mais atuais, então não se encaixavam. Então eu coloquei, tipo, Esqueceram de Mim, que é um clássico. E o meu clássico de Natal, que é Grinch. Grinch é dos anos 2000, exatamente no ano 2000. Eu fui até pesquisar pra ver se era mesmo. Grinch foi lançado em 2000. E aí, não tava lá naquela lista, mas pra mim é o melhor filme de Natal. Eu só vejo Grinch, eu não vejo outros filmes de Natal. E coloquei aqui que dentro dos filmes da sessão tinha o Esqueceram de Mim, tinha Um Duende em Nova York, Grinch, Gremlins. E aí eu não vou citar muitos, porque não tem necessidade, mas eu coloquei só alguns pra dar tipo um panorama do que se encontra ali, sabe? Mas eu só também... São 2 parágrafos curtinhos só pra nortear o que vai acontecer a seguir. Vai ter uma ligação entre essa parte de filmes de Natal e tudo mais com o que ele vai fazer no capítulo e o que vai acontecer nesse capítulo. Gente, o que eu faço? Eu coloco em caps lock, assim, tipo, acrescentar tal coisa, tal coisa e tal coisa. Ou vai acontecer tal coisa aqui, que eu preciso depois ajeitar. Ou então eu coloco, eu do futuro que resolvo. Beleza? Beleza. Só que eu quis descrever dessa vez porque, sei lá, me empolguei. E aí acontece. Então... E aí depois eu coloquei, acrescentar o que tiver que acrescentar. Verificar na escaleta. Ou seja, eu que me vire depois, sabe? E aí eu cortei, quebrei a página e já vim pro capítulo 8. E assim é meio que eu vou fazendo, sabe? Pra nível de conhecimento, até pro meu próprio controle, do Docs aqui, eu tenho 35 páginas, digamos assim, 35 folhas. E ao total temos 13.000 palavras em 8 capítulos. Lembrando que tem capítulo que nem tá pronto, a maioria não tá. Tem uns que tem mais do que os outros, mas nenhum tá 100% pronto. Foi um dia relativamente produtivo. Como vocês viram, muito do que eu escrevo eu não completo, eu só deixo em parênteses que eu tenho que colocar depois ou que eu tenho que ajeitar, melhorar, enfim. Mas vamos... já vou encerrar por aqui, porque meu cérebro já não tá mais fluindo, sabe? E se mais tarde, à noite, sei lá, tiver
Ai, vier uma inspiração, um negócio, uma vontade de escrever, eu vou escrever, mas agora eu vou parar. E foram um total de mais de 1.400 palavras, que me surpreendeu, não tava esperando tudo isso. Eu achei que não ia render muito, mas eu falei, rendeu. Quem não esperava nada, até que rendeu, e eu fiquei feliz com isso. Mais um dia aqui, tô com o computador, pra gente falar desse do processo do projeto, né? Processo de escrita. Que assim, temos algumas coisas pra conversar sobre. Eu gosto de segurar o microfone. Gosto de segurar o microfone. Temos algumas considerações pra fazer. Por quê? Hoje, dia 4 de dezembro, tá? A ideia é terminar tudo até o último dia do ano. Toda a primeira versão, mesmo que toda de qualquer jeito. E o que acontece? De ontem pra hoje, eu tô no capítulo 11, né? De ontem pra hoje, eu tô com uma dúvida na cabeça. Que pareceu assim que tá... Sabe aquela questãozinha que fica, aquele ponto de interrogação que fica na cabeça, queixando de saco até a gente parar e resolver? Então, que é a questão da narração da história. Eu tô escrevendo o livro em primeira pessoa, com 2 pontos de vista, tá? Um ponto de vista masculino e o feminino. E cada capítulo é um ponto de vista diferente. Às vezes meus personagens narram o capítulo 2 vezes, né? Ele narra 2 capítulos seguidos ou vai alternando. Mas de qualquer jeito, é em primeira pessoa, tá? Que é o eu, né? E eu penso muito se não seria melhor escrever em terceira pessoa. E aí escrever como ele, né? Ele, ela e tal. Porque eu gosto muito de escrever em terceira pessoa. Eu tenho umas coisas aqui, eu tava até vendo no meu computador. Eu tenho umas coisas que eu já escrevi em terceira pessoa, sei lá, anos atrás, que eu gosto bastante. Tipo, eu gosto da forma que dá pra se expressar em terceira pessoa. Eu sinto que em terceira pessoa a minha escrita fica melhor. Ela fica mais poética, lírica, assim, sabe? Mais bonita mesmo. Mas, no geral, eu gosto mais da terceira pessoa. Mas eu tô escrevendo em primeira. E aí eu tava me perguntando, o que será que eu faço, né? Qual que é a melhor opção nesse caso? E eu comecei a ponderar e pesquisar vantagens e desvantagens de cada uma. E eu acho que eu trouxe aqui pra gente fazer uma pequena conversa / reflexão sobre isso. Porque isso é uma decisão muito importante, que é você escolher como que você vai contar a sua história. Quem vai contar é um narrador ou o personagem é o narrador, né? Então, é uma questão que é importante porque ela vai ditar todo o tom da sua história. Se vai ser uma história mais, tipo, não é introvertida nem introspectiva, é mais, tipo, íntima por estar sendo contada pelo ponto de vista do personagem, ou então vai ser uma coisa mais externa. Mas não necessariamente sem a gente acompanhar, sei lá, os pensamentos do personagem, porque existe narrador em terceira pessoa que é onisciente, que ele sabe tudo que acontece de todo mundo e tudo que todos os personagens pensam. Eu gosto desse tipo de narrador. Mas, enfim, essa é uma decisão importante, uma decisão que pode mudar toda a sua história, porque, sabe, são 2 vibes diferentes. A primeira pessoa, ela é mais pessoal, essa é a palavra, ela é mais pessoal, ela aproxima mais o leitor. A maioria das pessoas, os leitores, preferem a primeira pessoa por ser fácil de entender, fácil de gostar e de se aproximar do personagem. Então logo você já tá ali, sabe, envolvido naquela trama. Agora a terceira pessoa não, ela não é toda pessoa, né, confuso, não é todo mundo que gosta de terceira pessoa, tem muita gente que não lê livro em terceira pessoa porque não gosta da forma que a história é, se sente afastado do personagem, não acha que flui, e tá tudo bem também. Mas que é um ponto a se levar em consideração, porque às vezes a gente prefere escrever de tal jeito, mas talvez não seja o melhor jeito, de fato, pra colocar em prática. Terceira pessoa, acho que tem muita fantasia e suspense, né? Pelo menos eu tenho, dos livros que eu tenho, vários que são desse gênero são terceira pessoa. E a maioria do que é em primeira pessoa é romance, né? E aí o romance é romântico, né? Livros de romance. E aí, geralmente, a gente não vê um romance, né? Um livro de romance romântico escrito em terceira pessoa. Claro, temos exceções, inclusive pra dar um exemplo. Temos exceções de livros que são, né, de casais e tal, que são em terceira pessoa, mas a maioria em primeira. E é justamente por essa aproximação, né, proximidade com o leitor que traz a primeira pessoa, que tantos autores optam pela primeira pessoa. Hoje em dia eu sei que também tem muita fantasia, romantasia, que é tudo em primeira pessoa. E o fato de ser em primeira pessoa é você tem que conseguir aproximar o leitor através do personagem, tem gostado do personagem. E aí eu quero trazer aqui, por exemplo, um livro que é um romance, que é narrado em terceira pessoa. Ah, então é o contrário, né? Mas aí pode ser do amor, da Ali Hazelwood. Esse livro aqui, pra mim, é um livro que é o melhor exemplo pra romance em terceira pessoa. Porque a história inteira, ela é contada em terceira pessoa por um narrador que acompanha a Olive. A gente não tá dentro da cabeça da Olive. E aí por isso eu sei que muita gente abandonou esse livro, porque ele é em terceira pessoa e não gostou, não se sente bem lendo em terceira pessoa. Aí que eu entrei nessa reflexão, porque eu gosto de escrever em terceira pessoa e eu quero escrever em terceira pessoa. Mas eu percebi que o melhor pra história que eu quero contar não dá pra ser em terceira pessoa. No fim das contas, eu vou continuar com a primeira pessoa, até porque eu já fiz 10, 11 capítulos, né? Inclusive, dá até pra fazer um exercício de escrita, pegando um trecho do livro que eu escrevi em primeira pessoa e transformando aquele trecho em terceira pessoa pra ver como é que fica. E aí fazemos uma comparação. Se eu fizer isso, eu vou colocar na edição aqui, tá? E aí a gente tem questão de vendas, digamos assim, né? Questão de público. Porque a maioria prefere primeira pessoa. A maioria dos romances são em primeira pessoa. Então, você ir contra é um risco, né? Você ir na terceira pessoa pra um romance é um risco, como esse livro aqui. Mas, se você tá disposto a escrever assim, se você prefere, se você tá confortável escrever assim, se joga, enfim. E eu decidi, então, continuar em primeira pessoa. Mas isso era uma coisa que, desde o começo eu já tinha decidido. Eu já sabia que queria que a história fosse em primeira pessoa, mas só agora que me bateu esse pensamento de, poxa, e se fosse em terceira? O livro ele vai ficar melhor em primeira ou terceira. E às vezes também não é questão de ficar melhor, é o que você prefere. É o que você acha que combina mais com você, com a sua voz narrativa, né, de escritor, seu estilo, e também com a história em si.
Hoje é quinta. Hoje é quinta-feira. Dia. Sempre eu falo dia pra eu depois saber que dia era qual que eu gravei, né? Hoje é dia 11 de dezembro. E hoje foi um dia produtivo na escrita. Ponto. A evolução da semana passada pra essa foi praticamente zero. Semana passada eu escrevi, beleza. Não, não tô lembrada agora exatamente quais capítulos e tal, mas não vem a caso. Ainda estou na primeira versão, no rascunho. E essa semana eu pensei, semana passada foi boa. Segunda-feira, né? Eu pensei, semana passada foi boa, essa semana vai ser boa também. Chegou segunda-feira. Essa segunda agora foi dia 9, dia 8. E aí eu pensei, poxa, depois de 2 dias, vamos voltar, vamos ver. Eu ainda tinha umas coisas pra fazer segunda-feira, fiz tudo que eu tinha pra fazer, sentei pra escrever e nada. Acho que se eu fiz meia folha foi muito. Não fui eu. Na verdade, o que eu mais fiz segunda-feira foi transcrever o que eu tinha escrito no papel, no caderno, pro notebook. Então, assim, podemos dizer que não rendeu nada. Nada em questão de escrever de novo, né? Aí, terça-feira, dia 9, não escrevi. Nem toquei no papel, nem computador, nada, porque era dia da formatura da minha irmã. E aí a gente passou o dia inteiro nessa função e tinha que se arrumar, e era logo cedo e se estendeu até a noite, então não rolou. Nem ia ter como. Mas tudo bem, já tava esperando por isso na terça. Aí ontem, quarta-feira. Quarta-feira foi o quê? Quarta-feira escrevi? Foi ontem, eu não lembro. Não. Eu acho que não cheguei a escrever meia palavra. Pra vocês terem ideia que essa semana foi mais balançada, assim. E hoje foi mais produtivo, pelo menos. Umas 500 palavras ali. Meio lento pra tarde, né? Mas é melhor do que nada. E o que que acontece? Isso me fez pensar um pouco, e vai ser um desabafo aqui, que parece que agora que eu tô já no final do ano e daqui a pouco já chega Natal, Ano Novo, e eu queria terminar esse rascunho até lá, eu tô vendo que talvez não dê pra terminar até final de dezembro. Eu queria, mas eu não sei se vai dar, porque como eu tô de férias agora. E aí depois, lá em janeiro, ainda de férias, eu vou viajar. E eu queria poder não escrever na viagem, por isso que eu queria terminar antes. Não sei se isso vai rolar, mas vamos fazer de tudo pra que dê certo. Vamos de novas atualizações do Diário de Escrita, porque hoje é dia 19 de dezembro e semana que vem já é Natal. E aí eu não sei se eu vou conseguir ter tempo de registrar aqui. Escrever, eu vou ter que dar um jeito de escrever, porque faz parte do processo e meu prazo é até dia 15 de janeiro. Como eu acho que não vai dar tempo de gravar semana que vem, nem na semana do ano novo, por causa da correria e tal, dessa época do ano, final do ano, então já vou deixar registrado hoje aqui que nós chegamos na meta de 20 mil palavras. Eu acho que tem um pouco mais de 20 mil palavras já que eu escrevi. E posso dizer que tem uns 45% do livro escrito. E hoje eu começo uma nova parte, digamos assim, que na verdade é uma parte muito importante, que é um capítulo que vai ser meio que o capítulo final da primeira parte da história, que fecha o primeiro ciclo da história, que é muito importante. E eu tava enrolando pra escrever e chegou a hora, não adianta, eu tenho que escrever esse capítulo agora. Hoje é 15 de janeiro de 2026. E a última vez que eu trouxe uma atualização aqui foi ano passado, em dezembro de 2025. E agora já é outro ano. E muitas atualizações, mas a principal é que hoje, dia 15, é por isso que eu tô gravando essa atualização, eu termino a minha primeira versão do livro. O rascunho da história tá pronto. Eu tô muito feliz de poder compartilhar isso, porque eu praticamente gravei todo o processo, documentei aqui e vocês acompanharam o processo. Então, é muito legal poder estar encerrando essa primeira parte do diário de escrita e também do livro, que se tudo der certo vai ser publicado. E eu quero conseguir registrar e gravar todos os momentos aqui em vídeo até o livro estar pronto. Mas vamos lá, vamos às considerações dessa versão. A primeira versão, como eu falei todo o tempo aqui, ela é um rascunho, ou seja, ela não é perfeita, ela não precisa ser, ela só precisa ser entendível. E ela é. Então, dizer pra vocês que eu escrevi no total mais ou menos 40 mil palavras. O que, se fosse o livro pronto, é muito pouco.
né? Mas como não é um livro pronto, é só a primeira versão e ainda tem muita coisa que vai ser incluída na segunda versão, talvez na terceira, então tá tudo bem. Mas são 40 mil palavras e a maior parte delas é da primeira parte da história. A segunda parte é um terço, mais ou menos. Porque o que acontece? Eu tenho, agora sim, eu tenho toda a história definida. Toda a linha do tempo, todos os acontecimentos, eles estão definidos já na minha cabeça e também nesse caderno. E então eu sei tudo o que vai acontecer. Por isso que muitas coisas eu não escrevi. Simplesmente eu só anotei o que ia acontecer. E às vezes muitos capítulos, como eu mostrei aqui no vlog, eu deixei lacunas para eu completar depois. Porque, enfim, assim agiliza esse processo de rascunho, por ser um rascunho. Não tem que ser perfeito, né? Já falei isso várias vezes, e não tem que ser também completinho. Não precisa ser completo, até porque só eu que vou ler por enquanto. E é só depois da segunda versão que eu vou começar a pedir opiniões, assim, e enfim. Então, esse caderno aqui, agora ele vai ficar aposentado por um mês, junto com os documentos que eu tenho do Docs. Durante um mês, eu não vou escrever nada da história. Eu vou simplesmente esquecer que ela existe, deixar ela lá descansando para depois, daqui a um mês, ou seja, 15 de fevereiro, a partir de 15 de fevereiro, eu voltar a escrever a história. E ainda nem acho que quando der um mês eu vou voltar de fato a escrever. Eu quero quando passar esse um mês eu possa imprimir toda a primeira versão para ler, então eu vou imprimir. Eu também quero poder entender um pouco mais sobre os personagens e definir melhor o tom de cada um, o tom da protagonista e do protagonista na hora que eles contam a história, porque eu acho que às vezes fica muito parecido. E eu quero que seja uma coisa mais, sabe, única de cada um. Então, tem muita coisa para melhorar e a gente vai melhorando aos poucos, tá tudo bem. O que importa é que eu terminei essa primeira versão e eu tô muito feliz. E tem muita coisa também que eu anotei ao longo desse processo, que eu deixei de mostrar aqui, que eu coloquei em milhões de post-its, sabe? Então, eu tenho muita coisa anotada aqui. E tudo isso depois eu tenho que vir, revisar e ver, porque tudo vai fazer parte da segunda versão da história. E isso é muito importante para dar continuidade e as ideias que eu tive no caminho e as alterações que eu quero fazer. Então, é isso. Então é isso. Agora eu tenho um mês de férias, digamos assim. Eu de fato vou viajar, então vou aproveitar esse tempo sem pensar na escrita, mas não deixando de focar em estudar escrita criativa. Com isso, a gente chega ao fim desse vídeo, dessa primeira parte, ou dessa. Eu não sei se vai ser uma ou duas partes do vídeo, porque eu sei que tá longo. Então, a gente chega ao fim dessa primeira versão, né, da história. E quando eu voltar para fazer a segunda versão, eu vou voltar a gravar. Então, vamos ter mais vídeos de arte escrita até o fim, se Deus quiser. E eu queria agradecer quem acompanhou do início ao fim essa saga. Espero que tenham gostado. Eu espero que também esse vídeo sirva de incentivo para quem quiser começar a escrever. E vai, se joga. E é isso. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau.